direta com o povo. Política. O nosso entrevistado de hoje é o senador Ângelo Coronel, pelo PSD aqui da Bahia. Ele que é responsável, é o presidente da CPI mista das fake news, que está tramitando no Senado. Mas além dessa CPI, a gente tem uma outra também que está sendo instalada e deve movimentar o Congresso, que é o CPI da Covid-19. Senador, inicialmente eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejar uma ótima tarde para o senhor, uma ótima semana que se inicia. E eu queria começar repercutindo justamente isso com o senhor. O que é que a gente pode esperar da CPI da Covid? Como é que o senhor tem avaliado toda a situação que a gente vive, tanto em relação à Covid no país, como o ponto que chegamos de instalar, de fato, uma CPI para tratar do assunto. Muito bom tê-lo aqui conosco, senador. Boa tarde, Fernando Moreira, boa tarde, Adilson, ouvintes da Sociedade Freire Santana. Realmente estamos no Senado com duas CPIs, uma para ser iniciada, que é uma CPI só com senadores, com 11 senadores e mais 7 suplentes, e tem a outra CPMI, que ela está com seu prazo congelado em virtude da Covid-19, que é a CPI de combate às fake news, que eu presido, que estamos vendo também se vamos ter já a condição de retomá-la ainda esse mês, em virtude do Senado não dispor de tecnologia para coleta de depoimentos, de testemunhas e também de pessoas inquiridas. Então, hoje eu devo conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque trata-se de uma CPMI mista, a de combate às fake news. Ela é com 16 senadores e 16 deputados federais. A outra CPI da Covid, repito, são somente 11 senadores. Essa deve ser, até quinta-feira, o colegiado deve se reunir para eleger o presidente desta CPI e também o presidente designar o relator. Caso não haja isto essa semana, provavelmente ficará para a próxima segunda-feira. Por que isso? Porque hoje, segunda-feira, é reunião do Congresso Nacional, onde se reúnem os deputados e senadores. Amanhã também temos outra sessão do Congresso Nacional e quarta-feira é feriado. Então eu não sei se os 11 membros titulares vão se reunir remotamente para que na quinta-feira faça-se a eleição do presidente da CPI da Covid. Bom, senador, e a CPI da Covid, que vem sendo tão falada na semana passada, inclusive a gente teve aí a nível nacional sendo divulgado áudios, de uma conversa entre o senador Jorge Cajuru e o presidente da República. Como é que o senhor tem visto todos os bastidores no que diz respeito a essa CPI que a gente deve ter a instalação dentro em breve aí? Olha, Moreira, Dilson, ouvintes da Rádio Sociedade, essa CPI ela vai ser de muita importância. Já se vão aí quase 400 mil vidas ceifadas. Nós vamos investigar se houve negligência por parte do governo federal na compra de vacinas, principalmente do laboratório Pfizer, que ofertou ao governo brasileiro 70 milhões de doses o ano passado, e o Ministério da Saúde não quis comprar essa vacina. Aliás, o governo federal, a grande maioria dos membros do governo federal, sempre não quiseram assumir pessoalmente que a Covid é uma praga mundial e que estava matando gente no mundo todo, inclusive, evidentemente, no nosso Brasil. Então, nós vamos investigar a negligência na compra de vacinas por parte do governo federal, nós vamos investigar a questão das informações, dos cuidados na qual o povo brasileiro teria que ter assumido lá atrás uma grande parte, mas em virtude do presidente ficar dizendo que era uma gripezinha, muita gente deixou de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e dos cientistas. Vamos investigar também isso, a investigação de medicamentos comprados, estocados hoje no governo federal, que não tem nenhuma eficácia ao combate da Covid-19, e também vamos investigar o repasse de verbas para estados e municípios e saber se, caso tenha algumas denúncias, nós vamos investigar
para ver se houve a má aplicação desses recursos, porque os recursos foram aprovados por nós, senadores e deputados federais, para suprir a necessidade das prefeituras do Brasil e também de todos os governos estaduais. Então, também, se houver denúncias, nós vamos no encalço para ver se houve má aplicação desses recursos que foram destinados ao combate à Covid para evitar mortes. Eu acho o seguinte, Moreira, se um prefeito, ou ex-prefeito, ou governador que não usou corretamente o recurso para combate à Covid, ele tem que ser indiciado criminalmente, porque nós não podemos conceber que o dinheiro vem e a pessoa não usa adequadamente para conter esta praga e salvar vidas. Bem como a negligência por parte do governo federal, que fez com que muitas vidas se foram, porque não houve uma ação imediata quando foi logo ventilada que se tratava de uma praga e que podia morrer muita gente desse país. Bom, recentemente, né, a gente teve a própria palavra do presidente da República no sentido de colocar que a CPI deveria também, de alguma forma, investigar estados e municípios que porventura tenham cometido erros ou tenham empregado de fato recurso público de forma indevida nessa pandemia. Mas aí tem uma discussão grande que se fala que aí poderia ser de competência das Assembleias Legislativas e também das próprias câmaras municipais. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor até foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia também. Como é que o senhor vê a situação que o Senado pode, de alguma forma, interferir nisso? Ou caberia mesmo, por exemplo, aqui na Bahia, a ALBA, no Rio de Janeiro, na Assembleia de lá, São Paulo e aí por diante? Olha bem, Fernando Moreira, é evidente, o dinheiro é federal. Se o recurso é federal, a CPI tem esta prerrogativa de investigar. Quanto à questão da sanção, caso algum prefeito do Brasil ou algum governador do Brasil ou seus respectivos secretários de saúde cometeu algum deslize, eles serão indiciados criminalmente. Quanto à questão de cassação, depende das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas, a não ser que haja afastamento por ordem judicial. Mas tudo isso, estamos ainda na fase das especulações. Nós vamos começar a CPMI provavelmente na próxima semana, para que as investigações comecem a dar andamento. Evidentemente, nós vamos ainda aprovar requerimentos de convocação de pessoas para prestar depoimento, tanto como acusado e também como testemunha, para que a gente se chegue realmente aos autores, Brasil afora, que cometeram deslize na aplicação de recursos públicos de combate à Covid. Então, vai ser uma luta muito grande. O governo federal, a gente ouve e vê que eles tentam, de qualquer maneira, ir sempre adiando essas investigações, mas acontece, meu amigo, que nós estamos aí com quase 400 mil vidas indo embora, totalização, já que foi mais de 370 até ontem. Então, não podemos mais ficar calados, de braços cruzados, sem partir para descobrir quem usou o dinheiro indevidamente. É evidente que não vamos voltar à vida das pessoas que morreram, mas pelo menos vamos tentar incriminar quem errou e tentar salvar novas vidas que porventura venham a serem ceifadas. Estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, pelo PSD aqui da Bahia. Senador, o senhor apresentou também uma emenda à medida provisória 1026 de 2021, que trata da vacinação contra a Covid-19, visando dar um pouco mais de celeridade ao processo de vacinação aqui no Brasil, ao conceder aquela autorização automática, imediata, para vacinas que já foram aprovadas na fase 3 dos seus estudos. Qual o objetivo dessa medida e como as autoridades ligadas ao combate à pandemia têm avaliado? Como é que o senhor tem visto de repercussão dessa emenda à medida provisória? Olha bem, Moreira, hoje praticamente, na situação que estamos vivendo, com pessoas morrendo todo dia, 3, 4 mil pessoas, a gente deve ficar preocupado em trazer outras vacinas. Temos que trazer sim mais vacinas de outros países, já que a nossa vacina produzida pelo Butantan e pela Fiocruz ainda não está dando para poder suprir a necessidade do brasileiro. Nós temos que correr para buscar outras alternativas. Por exemplo, se a Rússia
fabricam a vacina e já está sendo aplicada nos russos, por que ela não pode ser aplicada no Brasil? A vida é uma. O sangue que corre nas veias do russo é igual que corre na veia do brasileiro ou de qualquer cidadão de qualquer país do mundo. Então, nós estamos brigando aí para que a gente traga vacinas de outros fabricantes e já que essas vacinas foram testadas e estão sendo utilizadas nos seus habitantes, a gente quer trazer essas vacinas para o Brasil. Se vocês, ontem saiu um balanço, somente 12% da população brasileira foi imunizada, 12%. Nós somos 211 milhões de habitantes. Somente 5% tomaram a segunda dose. Então, para vocês verem que o Brasil está atrasado na questão da vacinação, da imunização dos seus filhos, dos seus moradores, ou seja, dos nossos conterrâneos brasileiros. Então, nós temos que buscar vacina onde tiver. Se tem na Rússia, temos que buscar na Rússia. Se tem nos Estados Unidos, temos que buscar nos Estados Unidos. Não podemos ficar com essa guerra. A vacina da Rússia não presta. Oi, não presta para ele lá, não presta para a gente? Isso é blá, 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 que não dá para a gente ficar de braços cruzados achando que isso aí é uma política correta por parte do Ministério da Saúde. Então, nós temos que comprar vacinas em qualquer parte do mundo que tenha disponibilidade para que a gente possa imunizar a população brasileira o mais rápido possível. Porque é inadmissível, Moreira e meus caros ouvintes da sociedade, por exemplo, tem a questão da vacina da Sputnik, da Rússia. Está lá na Anvisa, a Anvisa até então sem aprovar. Poxa, se ela está sendo usada lá na Rússia, por que não pode ser usada no Brasil? É a burocracia da Anvisa que também está atrapalhando a imunização do povo brasileiro. Inclusive, eu não tenho a menor dúvida que o presidente da Anvisa e sua diretoria serão chamados para depor na CPI da Covid, porque é um absurdo esta morosidade em aprovar. Porque a cada dia que você demora de aprovar uma nova vacina, você vai tendo mais mortes. São 4 mil mortes por dia. Se você leva 10 dias, são 40 mil mortes. Então, nós não podemos ficar calado, ficando conivente com essa política nefasta na área de saúde do Brasil hoje que está acontecendo. Senador, no começo da entrevista eu citava a CPI mista das fake news, a qual tem o senhor como presidente, né, da CPI mista das fake news. Atualiza um pouquinho para a gente como é que estão os trabalhos nesse sentido da CPI mista dos fake news e se em algum momento as investigações podem se encontrar, né, das duas CPIs, a das fake news e a da própria Covid-19. Olha bem, a CPI fez um ano, por incrível que pareça, hoje é aniversário dela estar congelada, em virtude da Covid, que ela foi congelada em abril do ano passado, e esse prazo, nós temos ainda um prazo, Fernando, de 207 dias para concluir os trabalhos e as investigações. Pode acontecer que haja uma interseção da CPI da Covid e da CPI das fake news. Como assim? Você me pergunta, o povo pode estar me perguntando. Porque, evidentemente, tem gente que prega que a vacina não vai curar. Então, isso é uma fake news. Então, essas pessoas que ficam alardeando que, olha, não tome vacina, que a vacina não cura, a vacina mata. Então, esse tipo de gente também tem que ser indiciada criminalmente. Na CPI das fake news, nós descobrimos, por exemplo, que tinha vídeos no YouTube, canais no YouTube, onde criminosos digitais ficavam colocando filmes dizendo: não vacine o seu filho contra a sarampo, que essa vacina pode matar. Quer dizer, uma pessoa que abre um vídeo num canal de YouTube para pregar contra as vacinas, ele é um criminoso. E esse tipo de criminoso não pode ficar convivendo em liberdade na nossa sociedade. As vacinas foram fabricadas por institutos renomados, por cientistas, e são comprovadas que ela cura as doenças, como poliomielite, como sarampo, e como outros tipos de doenças que já foram, inclusive, não vou dizer debeladas do Brasil, mas praticamente o seu índice é muito pequeno atualmente. Por que isso? Graças às vacinas. A mesma coisa houve a vacina da influenza, do H1N1. Quanta gente morreu daquela gripe muito violenta do passado? E hoje as vacinas já existem aí para combater H1N1. Inclusive, estava até na época, agora estamos no mês até de vacinação contra a gripe. Então, nós não podemos ir de encontro à ciência. Quem vai de encontro à ciência está cometendo um crime.
Eu, por exemplo, Moreira, sou engenheiro. Eu não posso ir de encontro a um médico, a um cientista que estudou esse tipo de vacina. Cada macaco no seu galho. Um advogado não pode entrar também de encontro à área médica. Então, se o presidente ou seus ministros estão indo de encontro à área médica, não podemos ficar de braço cruzado deixando isso continuar campeando no Brasil. Então, é importante que essa CPI da Covid ela tenha seguimento com bem celeridade. A CPI das fake news, vou conversar amanhã com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, para vermos se também nós temos condições técnicas para dar continuidade às investigações na CPI das fake news. Principalmente nesta questão agora que nós já descobrimos vários canais pregando contra a vacina. Então, vai ter essa interseção, porque como a vacina também é a bola da vez, é a vacina de combate à Covid, vamos também aproveitar e fazer essa unidade, essa união também contra essas pessoas que estão pregando por aí afora que a vacina não tem eficácia. Estamos conversando com o senador Ângelo Coronel. Senador, entrando um pouquinho no âmbito da política, a gente sabe que as eleições vão acontecer ainda no ano que vem, mas a gente sabe também que o jogo da política ele acontece 24 horas, né? Hoje, inclusive, aqui na cidade esteve, né, o ex-prefeito de Senador, ACM Neto, né, participando de inauguração de uma obra do governo municipal aqui, e aí a gente já sabe que já fica aquela especulação, seria uma espécie de campanha antecipada, já estaria circulando o Estado visando uma candidatura possível ao governo do Estado. A gente tem aí à frente do PT o senador Jacques Wagner, que é tido como o candidato certo para as próximas eleições. Como é que o senhor vê o cenário que vai se formando para o pleito do ano que vem? Olha, Moreira, ouvintes da sociedade, meu caro Dilson Barbosa, o jogo político está somente no seu início, vamos assim considerar. Temos aí o ACM Neto, candidato pelo Democratas e por partidos aliados. Temos a candidatura também, a pré-candidatura do ex-governador Jacques Wagner. Temos a pré-candidatura também do senador Otto Alencar pelo PSD. Temos a candidatura de João Leão pelo PP. Pelo menos nós temos aí 4 candidaturas postas. É evidente que 3 são do mesmo arco de alianças, ou seja, Jacques Wagner, Otto Alencar e João Leão. E tem a candidatura de oposição ao governo estadual, que é a candidatura de ACM Neto. Será um pleito bem frenético, um pleito bem quente, principalmente a depender da postura do Partido dos Trabalhadores em relação também aos partidos aliados. Porque eu, por exemplo, que sou do PSD, do 55, não sou a favor e não comungo que o nosso partido seja somente um partido coadjuvante. Nós estamos lutando para sermos protagonistas nas eleições de 2022. Ou seja, nós temos a candidatura própria do senador atual Otto Alencar, que vai terminar o seu mandato no próximo ano. Então, ou seja, ele tem uma candidatura, ele está apto porque não tem mandato. O governador Wagner ainda tem 6 anos de mandato e o vice-governador João Leão, que também conclui o seu mandato para o ano. Ou seja, João Leão e Otto Alencar serão os 2 players da política baiana que estarão terminando os seus mandatos no final de 2022. Então, eles 2, na minha ótica, têm que participar da chapa majoritária. Então, pode acontecer também, Dilson e Fernando Moreira, que haja uma união do PP, de João Leão, com o PSD nosso, presidido na Bahia por Otto Alencar, que tenhamos uma candidatura desses 2 partidos unidos, o 11, que é o PP, e o 55, que é o PSD, tenhamos a candidatura de Wagner pelo PT e tenhamos a candidatura de ACM Neto pelo DEM. Ou seja, poderemos três candidaturas. Então, tem muita água a rolar debaixo da ponte. O que nós não podemos mais ficar calados é achar que o nosso partido só serve para bucha, só serve para encher chapa. Nós temos que agora lutar para ir para a cabeça de chapa, já que estamos há 16 anos apoiando a candidatura, as candidaturas do PT, foram 2 gestões de Wagner, 2 de Rui Costa. Então, nós não podemos achar que somente eles têm condições de governar a Bahia. Nós também temos quadros
competentes, que têm condição total de governar o estado da Bahia. E eu torço nesse momento pela candidatura de Otto Alencar e também pela candidatura de João Leão, que eu acho que o PSD e o PP, o 11, pode se unir nas eleições que vêm, caso haja esta pressão ou esta vontade novamente do PT continuar governando os destinos da Bahia. Não sou nada contra Wagner, eu estou lutando e defendo a candidatura do meu partido, quero que fique bem claro sobre isso. Bom, isso que o senhor fala é algo que há muito tempo vem se falando, vem se especulando, né? Uma possível candidatura do senador Otto Alencar ao governo do estado. Há quem diga que é um sonho que ele alimenta, é algo que ele tem como uma vontade pessoal, além do próprio partido também. Isso vindo a acontecer, tendo essa terceira via, como é que ficaria a relação com o PT, com a aliança? Porque a gente sabe que a aliança política existe, seriam duas candidaturas, claro, que concorreriam nas eleições, mas a aliança, no que tange o próprio mandato do governo do estado até o final do ano que vem, o mandato dos senadores também que compõem toda essa aliança, de alguma forma poderia ficar estremecida, senador? Olha bem, Moreira, eu sou da seguinte ótica, já aconteceu na Bahia, aqui mesmo para a Prefeitura de Salvador, onde na época o governador Jacques Wagner governava o destino da Bahia e ele apoiou 3, 4 candidaturas da base. Na eleição passada de prefeito aconteceu a mesma coisa, teve candidatura de 2, 3, 4 partidos da base e o governador Rui Costa, mesmo estando torcendo pela Denise, mas também não era contra as candidaturas dos partidos que compõem o arco de aliança. Pode acontecer também para o ano que tenha a candidatura da união de PP, de João Leão, com o PSD de Otto Alencar, com a candidatura de Wagner pelo PT e o governador também fique aqui distante. E no segundo turno a gente vem a se unir, caso sejamos classificados para o segundo turno. Porque não podemos também querer cercear a vontade de nenhum candidato que tem condições reais de ganhar a eleição, de não ter oportunidade de lançar o seu nome. Então pode acontecer, repito, o governador Rui Costa, que deve concluir o seu mandato, deve ficar até o final do seu mandato, e ele simplesmente ter lá o palanque com Wagner sendo candidato do PT, e cá tenhamos um palanque de Otto Alencar e João Leão, ou João Leão e Otto Alencar, um candidato a Senado e outro a vice. E aí o que acontece? Se classificar um desses dois, vai para o segundo turno disputar com a Semineto, caso também tenhamos segundo turno. Porque eu acho que na vida é isso, nós temos que dar oportunidade aos partidos que fazem parte do arco de aliança, porque senão os partidos ficam simplesmente menosprezados, e nós não podemos ficar menosprezados, nós temos que ir para campo para lutarmos pelas nossas condições, nosso direito. É evidente que não sou contra, repito, a candidatura de Jacques Wagner. Se por um acaso ele superar nas urnas a candidatura da dupla João Leão e Otto Alencar, nós estaremos com ele. Esperamos também que o PT também fique com a gente, caso a gente vá para o segundo turno. Ou então tentarmos ganhar logo no primeiro turno para não ter mais 40 dias de novas campanhas. Para a gente encerrar, senador, claro que a gente está falando da majoritária, agora a gente tem também a situação de, por exemplo, saindo de fato para uma candidatura a governo do estado, o senador Otto Alencar. O senhor tem mais 6 anos de mandato pela frente, né? Não sairia candidato, obviamente, ao Senado. Já se pensa em construir um outro nome também para uma candidatura ao Senado do PSD, senador? Não. Aí, nosso caso, o PSD, nós não somos gulosos. A gente quer, são 3 vagas na chapa, governador, vice-governador e um senador. Então nós esperamos que tenhamos o nosso candidato a governador e vamos correr atrás de outros partidos para se aliar e eles indiquem o senador e o vice-governador. Então pode acontecer isso. Então, como João Leão e Otto Alencar
Senador Ângelo Coronel, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejo uma ótima tarde, uma ótima semana e até a próxima. É sempre bom falar com o senhor, sempre bom discutir um pouco os assuntos relacionados ao mandato do senhor no Senado Federal, assim também como o jogo da política, que é algo que nunca pode faltar. A gente fala com um político, é impossível a gente falar de política. Grande abraço. Obrigado a você, Fernando Moreira, Adilson, a todos os ouvintes da Sociedade Frei Santana. E no Senado, Ângelo Coronel sempre à disposição para qualquer esclarecimento que assim for necessário. Muito obrigado. Conversamos então com o senador pelo